Olá, eu sou o Dr. Davi, eu sou neurocirurgião especializado em cirurgia da coluna, atendo aqui no Instituto Dr. Osmar de Oliveira. Acho que é interessante nós comentarmos um pouquinho sobre as hérnias discais, que são uma das doenças mais frequentes que nós atendemos e tratamos aqui no segmento da doença da coluna vertebral. Para a gente entender um pouquinho o que significa a hérnia de disco, primeiro a gente tem que entender o que é o disco intervertebral. O disco intervertebral, ele nada mais é do que a articulação entre os corpos vertebrais da coluna vertebral. Ele que possibilita toda a movimentação da nossa coluna vertebral. Ele é a articulação anterior da nossa coluna. Ele é formado basicamente por uma cápsula externa mais rígida e um núcleo interno mais molinho. Eventualmente, quando nós temos o rompimento da cápsula externa desse disco, e pelas forças que estão submetidas à coluna vertebral, o núcleo mais amolecido é extruído e se move para alguma outra cavidade ou espaço, é isso que nós definimos como a hérnia discal. As hérnias discais elas são muito frequentes e elas aparecem muito mais na coluna vertebral cervical e lombar, no pescoço e a região lombar. Tá? Quais são as causas? Geralmente as doenças, na maior parte das vezes, tem causas traumáticas, o paciente que se submeteu a algum esforço físico para o qual ele não estava adequadamente preparado, ou eventualmente as doenças degenerativas, né? O disco ele vai se degenerando, envelhecendo com o passar do tempo, e eventualmente ele pode se lesar e acabar gerando a hérnia discal. Quais são os sintomas mais frequentes? O paciente ele pode aparecer no consultório apenas com uma dor lombar aguda, aquela dor que gera o famoso travamento. O paciente ele pode eventualmente desenvolver a dor ciática, que é a dor secundária à compressão de um dos ramos do nervo ciático, o maior nervo do nosso membro inferior, pela hérnia discal, com a sua extrusão. Ou eventualmente ele pode ter, em casos mais graves, algum déficit neurológico, eventualmente não conseguir mover um pé, uma perna, por fraqueza e perda da função neurológica desse membro. Quais são os tratamentos possíveis? Nós temos basicamente dois segmentos: o tratamento clínico conservador, que ele consiste no tratamento com fisioterapia, medicação analgésica, atividades físicas orientadas e com baixa carga, para que o próprio corpo vá se recuperando da lesão aguda. Ou os tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos cirúrgicos eles têm indicações precisas. A maior parte das hérnias discais elas são absorvidas sozinhas e espontaneamente pelo corpo, como qualquer outra lesão. Mas na eventualidade de uma persistência desses quadros da dor ou presença de déficit neurológico, os tratamentos cirúrgicos são bem indicados. Os tratamentos cirúrgicos, basicamente, nós hoje, atualmente, temos o tratamento cirúrgico aberto, a cirurgia tradicional, em que nós promovemos um acesso maior dos tecidos para poder expor a região da hérnia discal extrusa e retirá-la, descomprimir. E atualmente temos os tratamentos minimamente invasivos, que tem grande aceitação no meio cirúrgico da coluna vertebral por promover menor lesão dos tecidos e uma recuperação, em geral, muito mais rápida que as cirurgias tradicionais. As dores provenientes de uma hérnia discal, elas têm duração variada. Existem pacientes que demoram semanas para a sua melhora e outros que melhoram em poucos dias. Depende muito de organismo para organismo. Os tratamentos cirúrgicos são indicados basicamente em dores insuportáveis e incapacitantes. Eventualmente, se o paciente persiste com dor por mais de 6 semanas, apesar do tratamento clínico, ou em urgência, se o paciente tiver algum déficit neurológico manifesto. Basicamente, são essas características da doença de disco intervertebral. Muito obrigado.